Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lopes, especialista de implantação e produtos aqui da Prisma 5 e hoje eu vou estar te mostrando 5 maneiras de como você pode compor e montar o seu preço aí na sua farmácia. Bora lá? Então, o primeiro meio, como você pode estar montando o preço aí na sua farmácia, é através do sistema de markup. O sistema de markup ele funciona da seguinte maneira: dentro do cadastro do produto, a gente vai ter o preço. Então, eu abri aqui o cadastro da cáscara sagrada e dentro do cadastro da cáscara sagrada a gente vai ter o markup. Como que ele se aplica? Então, eu vou ter lá o meu valor de custo e vou ter um valor de custo referência. Em cima do meu valor de custo referência, eu vou aplicar o markup, que é o percentual que eu vou colocar de lucro em cima desse produto. Se eu deixar em branco, ele vai utilizar um markup padrão, que fica aqui dentro do cadastro do parâmetro, na aba geral. Então eu posso definir um markup padrão, por exemplo, de 600%. E aí, se eu deixar ele em branco, o sistema vai atribuir esse markup padrão. Se eu precisar de um markup específico, eu posso colocar ele fixamente aqui e ele já vai me calcular o meu valor de venda. Então eu vou ter o meu markup preenchido em todos os produtos que eu trabalho na farmácia. Então vai ser as minhas embalagens, as minhas cápsulas, os recipientes e bases e os insumos propriamente ditos. Então, fazendo um exemplo prático aqui, vou colocar aqui em cápsulas, vou precisar de 30 doses e vou colocar o nosso produto, a cáscara sagrada, com 300 mg. Então, o valor de venda da cáscara sagrada sai R$ 2,04. E aqui no nosso adicional vai ter o valor do pote e o valor da cápsula vazia, juntamente com o recipiente que ele puxou de forma automática aqui no sistema. Então esse é o primeiro modelo de formação de preço que você pode trabalhar no sistema. O segundo modelo, ele vem aqui dentro do cadastro da forma farmacêutica. Então vou abrir aqui forma farmacêutica no Ctrl F e vou abrir a nossa forma farmacêutica de cápsula. Dentro dele, a gente vai na aba de valores e eu vou trabalhar com o custo adicional. O custo adicional ele é geralmente interpretado como ou custo fixo ou valor de mão de obra, como o pessoal costuma falar. Então eu vou dizer que o meu valor de custo fixo vai ser de R$ 15. Vou salvar aqui. E só vou dar um tab aqui, ele já vai carregar o novo valor. Então, para cada formulação que eu fizer, ele vai levar R$ 15 junto no preço. Então, vou dar um tab aqui. Já fez o acréscimo dos R$ 15. Se eu precisar de duas fórmulas exatamente iguais aqui na quantidade, eu mudo para 2. E ele vai cobrar 2 vezes a mão de obra. Vou deixar aqui 1. E aqui no meu monitor de visualização de custos, eu vou verificar que o valor da forma farmacêutica está lá fixado os nossos R$ 15. Seguindo nesse mesmo exemplo aqui, a gente vai utilizar o nosso terceiro modelo, que é o valor de custo mínimo. Então, novamente, a gente vai lá na forma farmacêutica, vou utilizar a própria cápsula, e eu posso trabalhar com dois modelos de valor mínimo. O primeiro é o valor mínimo geral, que é esse aqui. Posso dizer que ele vai ser de R$ 30. E o valor mínimo por quantidade. Como funciona a quantidade? Digamos que se eu definir de 1 a 30 doses de cápsula, o meu mínimo tem que ser 35. Se eu colocar de 31 a 60, eu vou dizer que o meu mínimo vai ser 40.
Então eu posso trabalhar com o geral ou posso trabalhar com a faixa. Então, seguindo o mesmo exemplo aqui, só vou dar um Tab, ele vai atualizar, e como a nossa formulação fica abaixo do valor mínimo por quantidade, ele automaticamente assume 35 como valor mínimo. Então esse foi o terceiro modelo. O nosso quarto modelo ele trabalha de forma um pouquinho diferente. Para que ele funcione de forma adequada, a gente precisa que o nosso markup ele esteja zerado em todos os produtos. Então a gente vai levar o valor de custo para o nosso valor de venda. E no final a gente aplica o percentual que a gente deseja. Vamos fazer um exemplo? Mas antes, eu fiz um exemplo sem ele para você ver o antes e o depois. Então aqui eu fiz um exemplo, lembrando que está fixo aqui o valor de mão de obra, que é aqueles R$15 que a gente tinha posto antes, lá no nosso custo adicional, 51 centavos do nosso ativo, e a nossa embalagem e a nossa cápsula vazia. Agora vamos preencher a tabela. Na nossa forma farmacêutica, vou fazer o preenchimento na aba de valores. O preenchimento ele vai ocorrer aqui no campo chamado margem valor forma. Então eu vou dizer que quando o meu custo for de 0,1 centavo até R$10, a minha margem vai ser de 200%. Quando o meu custo inicial for de R$10,01 até R$20, a minha margem vai ser de 150%. Então está preenchido. Vou vir aqui na nossa fórmula e vou dar um atualizar. Então a gente muda a ordem, tirando o markup individual de cada produto e colocando ele no final. Essa é mais uma forma como você pode estar montando o seu preço, fugindo um pouco do tradicional markup. Agora o nosso quinto modelo de formação de preço são as tabelas homeopatia e tabelas florais. Elas são bem semelhantes uma da outra e têm pouca variação. Primeiramente, para acessar elas, a gente vai vir aqui em Ctrl F, tabela homeopatia, e eu já tenho aqui o modelo previamente cadastrado. Então, na nossa tabela de homeopatia, eu defini que quando o método for CH, ele vai puxar um valor específico baseado nesse método. Então, quando for CH o método e a dinamização inicial de 1 a 30, e o meu volume for de 10, 15, 20 e 30 ml ou gramas, o valor da minha fórmula vai ficar em R$25. Para cada matriz que eu adicionar dentro do sistema, ele vai cobrar um acréscimo de 50 centavos. Quando for de 40 gramas ou ml, o valor de venda vai ser R$30 com um acréscimo de 50 centavos. E junto com o nosso método, a gente pode também adicionar ele quando a forma for papel, por exemplo. Então, vou dizer que quando for 1 a 4 papéis, o meu valor de venda vai ser R$35. E para cada adicional de matriz, eu vou adicionar mais R$1,50. E assim eu posso ir montando a minha tabelinha. Então, tirando do papel a nossa tabela, vamos fazer aqui uma formulação com 30 ml e o nosso primeiro insumo vai ser a arnica montana. Vou escolher a dinamização 4CH e o sistema já me trouxe aqui o valor de R$25 conforme a gente colocou na nossa tabela. Se eu colocar aqui uma segunda homeopatia, colocar aqui uma apis melífica, também na 4CH, ele vai fazer o acréscimo de 50 centavos. Agora a nossa tabela floral, já estou com ela aqui aberta no Ctrl F tabela floral, e eu já tenho aqui um valor previamente cadastrado
para 30 ml. Então eu defini aqui que quando for de 1 a 8 gotas de floral, eu vou utilizar o valor de venda de R$ 35,00. De 9 a 16, R$ 36,00 e assim por diante. Então, tirando na prática, vou colocar aqui a nossa forma de floral. Vou dizer que vai ter 30 ml e vou colocar aqui a nossa fórmula com o primeiro floral. Vou colocar o Rock Rose, utilizando 2 gotas. Com isso, ele já vai trazer aqui o valor que a gente pré-definiu de R$ 35,00. E se a gente colocar aqui um adicional, colocar um Agrimony também, utilizando 2 gotas. Ele ainda mantém os R$ 35,00 porque a soma ele não ultrapassa as 8 gotas que a gente pré-determinou. Se, por exemplo, aqui eu disser que vai utilizar 8 gotas somente do Rock Rose, aí a nossa fórmula ele passa para o próximo nível e o valor de venda passa a ser 36. Então, pessoal, esses foram os nossos 5 modelos de como você pode estar realizando a formação de preços aí na sua farmácia. Se ficou em alguma dúvida, volte o vídeo e reveja o conteúdo novamente. Até a próxima!